tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí um encapsulamento consciencial dentro da energossomatologia, quer dizer, o paracorpo das energias conscienciais. O encapsulamento consciencial é a manobra energética para a técnica avançada própria da consciência lúcida, traquejada com a mobilização das energias conscienciais em si mesma ou extraconsciencialmente, com isolamento assistencial e anulação energética temporária das manifestações pensênicas, especificamente intrusivas ou assediadoras, podendo consistir da consciência individualmente ou em grupo, consciência e ou consciências sadias e ou enfermas, a partir da vontade decidida, da intenção firme e da autodeterminação sadia. Agora, nós falamos principalmente na parafatologia sobre o círculo de radiância da pessoa, a fotosfera parapsíquica, o vestimento exterior do psicossoma, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética parapsíquica pessoal, o acoplamento energético, a soltura do energossoma pessoal, as 40 manobras básicas com as energias conscienciais, as blindagens energéticas, a concha energética protetora, a coraça protetora do ser desperto, o escudo energético de proteção. E por aí nós vamos seguindo. Também depois, na argumentologia, nós falamos sobre a sanidade consciencial, sobre o SCP-2 e sobre 4 tipos de holopensênios. No fim, nós falamos sobre a encapsulação consciencial, é manobra autodefensiva de eleição por parte da consciência desperta em certos holopensênios problemáticos, no desenvolvimento da interassistencialidade. Qual a relação da encapsulação consciencial com você? Você já se sentiu encapsulado? Por você ou por outrem? Eu quero dizer que no azeite está ali a gota não miscível. Miscível está escrito errado. É SC, aí está com 2 S. Agora, esse é um verbete 1116, tem 4 páginas, 41 elogias e 8 máximas. Eu não sei se bate aí com vocês, tá certo? Eu confio em vocês. Hein? 48. O meu achei 41. Pois é. Agora aqui pergunta. Estou a 10.022 quilômetros de Foz, na Europa. Já tinha várias vezes comprovada a relativa não existência espaço-temporal da condição energética via exteriorizações, telepatias, evocações ou parapsiquismo. Na tertúlia de ontem, pude perceber claramente, ao vivo, essa condição de acoplamento à distância, percebida com alguma das consciências atendidas, ao escutar os comentários efetuados pelo professor. Nesse caso, qual a necessidade dos pseudópicos nos cursos de campo avançados? Olha, o caso todo é o seguinte, a pessoa tem que se inteirar da realidade da energia. Quando ela se inteira, ela vai ver que tempo e espaço desaparecem, porque a energia funciona ao nível do processo consciencial. Então a coisa é por aí. Você comprovou um fato que nós já tivemos, da outra vez alguns comprovaram, vários já vieram falar comigo também. E isso vai acontecer com muita gente que não está habituada, vai ser inevitável. Se a pessoa entra no campo energético que nós instalamos aqui para fazer o arco voltaico, ela vai sentir essa diferença inevitavelmente. Eu tenho uma alergia que desconfio ser de origem extrafísica promovida por assediadores. Ontem fui dormir, estava tudo tranquilo. No meio da noite acordei espirrando com o nariz escorrendo. Tentei fazer um encapsulamento, mas não sei se eu sei fazer certo. A alergia parava quase completamente, mas aí voltava a dormir e acordava novamente com a alergia instalada. Isso ocorreu 4 vezes durante a noite. Gostaria que falasse sobre encapsulamento e como fazer para que ele dure por mais tempo. Como fazer para blindar o leito. Olha, eu acho que aí o problema é esse, não.
Para mim, a primeira coisa que você tem que olhar é o seu quarto. É o quarto de dormir. É a alcova. Olha bem isso aí, abre as janelas, se puder, coloca tudo quanto é aparelho para limpar o ambiente, veja as cobertas da sua cama, veja o que é que tem de poeira, tudo em cima da situação aí. Tem que dar uma geral aí. Agora, a primeira coisa, o pano úmido é uma das coisas que se passa. Agora, tem que abrir tudo quanto é janela, porta, se tiver exaustor, colocar exaustor. Se tiver desumidificador, colocar o desumidificador, que isso aí ajuda para tirar os esporos. Seria bom você ler aí o que nós já falamos aqui sobre bactéria. Então, tem vários verbetes que falam sobre os micro-organismos. Eu acho que aí seria bom ver primeiro essa parte física. Por quê? Você dormindo, pode ser as suas cobertas, alguma coisa que teve. Quando é que foi limpo? Outra coisa. Examina com uma lanterna, por exemplo, a sujeira que está em cima das coisas. Só pegar de lado que você vê. Escurece todo o quarto e olha pela lanterna, que você vai ver a sujeira em cima das coisas. Aí precisa passar esse pano úmido. Depois de muitos erros, ficou muito claro em minha mente o que eu queria fazer com minha vida. Tudo veio como um cronograma. Comecei a escrever um livro e tenho mais 7 já praticamente prontos em conteúdo na minha mente. Porém, estou com dificuldade de terminar o primeiro, que está quase pronto. Talvez por eu ser um pouco ansiosa, quero começar logo os outros, mesmo ainda não tendo finalizado o anterior. Olha, você está totalmente afobadinha. Para com isso. Escreva só esse livro e capriche no primeiro livro para você não se arrepender amanhã. Isso de fazer mais 7 quase, quando você conversa fiada. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: faça uma listagem dos índices desses outros 7 livros e guarde. E não pensa neles. Trabalhe só no primeiro, para ele sair o máximo, senão não vai não. E outra coisa, o resto, os 7. Depois que você fizer o que escreve lá um resumo e deixa no computador. Você vai trabalhar um por um. Nada de trabalhar no 7, que esse negócio não dá certo. Vai por mim. Para quem está começando, ainda mais você que falou que tinha muitos erros, etc, etc. Colocar a restrição de só começar outro livro quando terminar esse é uma prática de auto-organização que pode trazer. E sim, essa postura é correta? Eu estou me bloqueando? Olha, até o momento você não pode mexer com esse 7 aí, que isso é besteira. Ou é melhor começar vários e terminar naturalmente? Não, não pode não. Como sempre fui desorganizada no passado, tem qual procedimento é o mais produtivo. Parece que você ainda é desorganizada, porque está um pouquinho afobadinha. Isso é dispersão. Uma pessoa, por exemplo, ela vai primeiro faz uma coisa, depois passa para outra. Isso é organização. Quando a pessoa quer fazer 8 coisas simultaneamente, ela não faz nenhuma. É aquilo que eu falo dos cariocas, o político carioca. Ele põe um pé num barco e o outro pé no outro. Depois, os 2 barcos e ele se afundam, naufragam. Agora, qualquer coisa para escrever seu livro, dê um pulo aqui à Foz e vai ao Holociclo, que a turma te dá uma geral. Tem também o curso de formação de autores. Quais são as melhores fontes para o estudo da energossomática, exceto os tratados de Conscienciologia? Até onde as teorias utilizadas na acupuntura são úteis? Olha, quanto mais você estudar os processos da energia, melhor. Mas a coisa mais séria é o seguinte: nunca saia dos princípios básicos do estado vibracional, senão você vai perder tempo com isso. Qual a relação entre encapsulamento e acoplamento áurico? Encapsulamento pode trazer riscos para o encapsulado? Como ocorre depois do desencapsulamento? Qual pensenização é mantida concomitante à esterilização de energia para estabelecer o heteroencapsulamento? Poderia fazer uma breve demonstração prática? Olha, a prática agora nós estamos cobrando mais, né, para fazer uma coisa dessa. Não pode ser assim. Que é isso? Senão daqui a pouco todo mundo vai querer que eu faça striptease, tire a roupa. Esse negócio vamos devagar com a andor. Eu atendo todo mundo que me pede as coisas, até um certo limite, a gente tem que ir com calma. Agora, qualquer coisa, dê um pulo aqui, tem tanto curso que a gente dá, que o povo está fazendo, a gente pode mostrar como é que é. Agora, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: encapsulamento é uma coisa, é a pessoa que fica encapsulada, ela fica dentro de uma bolha. Agora,
acoplamento áurico ou energético, a pessoa que entra e faz assimilação com a outra, reciprocamente. Esse é que é o caminho. As coisas são mais ou menos parecidas, mas são diferentes. Elas se assemelham, são similares, mas não são idênticas. Vamos entender isso direitinho. Tá certo? Agora, eu quero dizer para vocês que o Jornal da Aracê acabou de sair aqui, mais um número, ano 7, número 70, de janeiro de 2009. Perspectivas educacionais e impactos da implantação da Cognops lá no Espírito Santo. São os temas abordados pelo professor Rion Braga. Agora, também tem entrevista com Dirceu Schneider de Moraes. Tem também aqui uma série de fotos dos laboratórios, etc. Tal. Lá já tem um monte de laboratório. Obras construídas e supervisionadas. Laboratório do EV, Sinalética Energética, TNFs, Pensenologia, Diferenciação Pensênica, Grupo Carmologia, Heurística, que é o laboratório radical da heurística do Serenário, tem 3. E da autoconscienciometria, o laboratório da mobilidade física virgem. Além disso, já tem 13 unidades dos chalés, 2 offices, 4 unidades de basicom. A obra de infraestrutura elétrica, esgoto, sistema hídrico e estrada. E sala de apoio aos laboratórios. Fora as plenárias, casa do pesquisador, casa do caseiro, lavanderia. Tudo isso já está feito lá. Vocês veem que eles estão fazendo realmente uma Cognops. É um verdadeiro bairro lá, a situação. Só que tem que lá, eles ainda não arrumaram, foi aquela estrada. Eu estou falando, pedindo para os amigos tudo para ajudar. Que a estrada é a maior dificuldade lá da área toda da Aracê. Eu quero dizer para vocês que aqui do Instituto Chico Xavier me mandaram uns dados, corrigindo alguns dados que eles mandaram sobre o número para ajudar do Banco do Brasil, da agência, a conta que está lá. Se alguém quiser ver, tem que mudar o número. Sobre o Instituto Chico Xavier, eu quero dizer para vocês que pode ser que daqui a um ano e meio, nós devemos aparecer em Uberaba. Pode ser que o ano que vem, a turma aí está querendo que a gente vá lá, que eu vou ter o jubileu meu de medicina. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Pode ser que seja em setembro do ano que vem. Aí eu vou lá, que é uma das coisas que eu quero ver, justamente o Instituto Chico Xavier. Vamos ver como é que estão funcionando, o que é que vai ter daqui até lá. É um ano e meio. Agora, aqueles que puderem ajudar, qualquer coisa, é só chegar aqui que eu tenho os dados. Sempre eu trago na tertúlia os dados para a pessoa ver. Hoje eu quero também falar uma coisa para vocês aqui. Existe aqui um blog que é linguadetrapo.com, o direito ao contraditório. É do Hélio Eduardo Lucas, que é aquele jornalista que eu já coloquei até numa das bibliografias minhas aí da tertúlia. Ele aqui no blog de ontem, ano 7, edição 5.275, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2009. Ele está falando aqui no meu nome, o processo do CAEC, os problemas do meu amigo aí, o Paulo McDonald, que é o prefeito da cidade. Está falando o doutor Roberto Almeida, que é o diretor do Hospitalão aí grande. E também está citando uma das frases que eu já falei na tertúlia. Isso mostra que o Língua de Trapo está vendo a tertúlia. Então ele falou aqui, falar aquilo que quiser, quando quiser, em qualquer lugar. Esse é o verdadeiro tesouro, a verdadeira fortuna. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Agora ele colocou, o professor Valdo Vieira, em uma tertúlia do CAEC. Aí ele pôs, pitaco, viram como língua é rico? Que ele tem liberdade de falar o que bem entender. Agora, ó, então, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao meu amigo jornalista Língua de Trapo pela citação e a referência às tertúlias em seu blog de ontem, dia 16 de fevereiro. Tá certo? Estou colocando aqui o negócio, o meu agradecimento peremptório, sério, a ele. Tá certo? Muito interessante. Vocês sabem, todos são meus amigos. O Paulo, ele, todo mundo que fala aqui das nossas coisas. A revista que agora saiu, nossos amigos da revista, tudo isso, eles estão ajudando de qualquer maneira. Falou das nossas coisas, chama atenção.
E aquele nosso amigo também que está tirando aquelas fotos enormes aí, que vale a pena, que tem tudo, foto inclusive do Tertuliário, né? Isso tudo aí vale a pena. Você sabe, eu tenho amigos, alguns bem patológicos e outros menos patológicos. Esses são vocês. Você está entendendo? Isso é a minha evolução dentro do processo. Agora, eu me considero dos mais patológicos, porque eu crio problema, levanto a poeira com todo mundo. A minha vida é isso. Mas todos são meus amigos. Eu não tenho inimigos criados por mim ou mantidos por mim. Todo mundo são meus amigos. Se alguém considera inimigo, o problema é de lá, mas não é comigo. Eu, dentro de mim, estou tranquilão. Minha consciência não tem problema sobre isso aí. Inclusive, eu não tenho dor de cabeça, que é uma coisa séria. Nunca tenho dor de cabeça, né? É engraçado isso. Mas, gente, eu queria saber o seguinte: quando é que vão fechar? Aquilo ali já está fechado, tá? Para eu poder tirar, porque quando o negócio está aberto aqui, eu não posso que me pega toda a cabeça. Agora, quem é que estudou aí? Quem é que está com o microfone? Pode falar. Aqui na patologia, na primeira linha, tem assim, ó, o círculo de radiância da pessoa. Aonde que está? A primeira linha de parapatologia. O ciclo de radiância da pessoa, sim. E a fotosfera parapsíquica. Isso seria sinônimo de energosfera? É a mesma coisa. Aquilo, a radiância da pessoa, todo mundo tem, né? Tá. Então, na sexta linha, você podia comentar ali a energosfera pessoal no encapsulamento? Quais seriam as características dessa energosfera quando está encapsulada? A energosfera pessoal, ela é o seguinte, ela fica circunscrita, é como se criasse uma película em torno da situação. Entende como é que é? Ela fica circunscrita dentro da situação ali, da energia. A energia rodando. É visível? É visível? Não, às vezes não. Não tem nada. A pessoa é sensível. A pessoa sente isso. Ela vê que ela está. E outra coisa, dá uma certa tranquilidade, pacifica, tranquiliza. Entende? Isso é importante. Mas uma pessoa que esteja observando de fora, externa, ela pode perceber que a outra está encapsulada? Às vezes, olha, em matéria de parapsiquismo depende da percepção da pessoa. Tudo é possível. Eu nunca vou dizer que não, porque às vezes você está trabalhando com um serenão e está sabendo tudo. Muito difícil. Agora, no normal, a maioria disso, nem a pessoa que está encapsulada está sabendo que está encapsulada. Isso é a maioria. Encapsulamento é um dos assuntos mais obscuros e desconhecidos e ignorados pela população em geral, em matéria de energia. É tanto que procura por aí para ver se você vê livros sobre isso. Você quase não vai achar. Isso aí é dos temas que nós falamos aqui avançado. Tá certo? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Não estamos cobrando nada hoje, mas... Aqui na binomiologia tem assim, o binômio energosfera pessoal e ressaca energética. O binômio energosfera pessoal e primavera energética. Você podia fazer um cotejo desses dois aí? O binômio pessoal, energosfera pessoal, ressaca energética, é isso? Isso, e o outro é energosfera pessoal e primavera energética. É, a primavera energética. O problema é todo o seguinte. Aí é o seguinte, a energosfera é esse processo do holopensene natural da energia da pessoa. Agora, se ela está de ressaca, ela está sentindo mal, aquele holopensene fica alterado e ela não se sente bem. Isso, então, é o que acontece, é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, a energosfera pessoal e a primavera energética, é o contrário. Ela chega e todo mundo olha e não sabe o que ela tem. Ela está mais simpática. Entende? Tem alguma coisa diferente. Agora, isso em mulher é um problemão. Quando acontece isso, cria problema por tudo quanto é lado. Então, às vezes, você vai ver aquela mulher que sempre foi um canhão. Naquele dia ela está linda, maravilhosa. É assim como é que fala aqueles nomes da televisão. Fantástica, linda, maravilhosa. Está entendendo? Isso tudo é devido à energosfera que mudou. Agora, isso é sensível. A pessoa, de modo geral, as pessoas percebem alguma coisa, mas não sabem o quê. O diagnóstico é muito raro se dá certinho. Agora, ó, uma coisa séria. Toda dupla evolutiva devia examinar o duplista ou a duplista.
que tem a hora que a pessoa muda. Então a aura fica shining, ela fica radiante da pessoa. Isso tudo tem que olhar. Que às vezes houve alguma interferência de amparador, alguma coisa assim, fora de hora. Uma outra coisa, eu não quero dizer que a pessoa está produzida, só porque a mulher, por exemplo, foi ao salão de beleza, volta, não é isso não. No normal dela, ela fica diferente. Eu às vezes falo isso com as pessoas, mas às vezes eu falo também, essa semana mesmo eu falei com uma pessoa que entrou no Lucido, que tinha um amparador com ela está totalmente radiada, tudo cheio, e ela não percebeu muito não, mas estava tão feliz, tão alegre e tal, mas não sabia por quê. Eu cheguei e falei, teve até gente que escutou eu falando lá na hora, lá tinha gente lá junto. A pessoa não está aqui, não está aqui não. Mas isso, às vezes, aí no caso, já é um amparador, o negócio não é mais sério ainda. Mas às vezes isso ocorre porque a pessoa está brilhante, radiosa. Você está entendendo? Entende isso? Valdo, na estrangeirismo aqui na página 44, esse primeiro binômio aí, para-microchip encapsulação energética. Isso aí é o seguinte, se a pessoa tem um para-microchip, é mais fácil fazer encapsulamento. O problema é só isso. É só isso. Tem uma relação, né? Mais fácil para desencadear as coisas, tudo que é coisa de parapsiquismo. Entende? Agora, isso aumenta demais as defesas da pessoa. Vale a pena. Mas ele potencializa como aí, querido? Porque está tudo preparado, é só tocar naquilo, quase sempre desencadeia tudo. Agora, tem várias coisas que facilitam isso. O macrosoma, para-microchip, a projetabilidade lúcida. Quem tem, por exemplo, a projetabilidade lúcida de consciência contínua, já passou por isso. Quem já teve, por exemplo, o fenômeno da cosmoconsciência com lucidez. Quem faz assistência em matéria, por exemplo, de TENEPS, já veterano, tudo isso são fatores que participam da predisposição ou do encapsulamento feito pelos benfeitores. Mas vamos dizer assim, ele já tem um planejamento do para-microchip, uma programação voltada para não, isso? Porque o para-microchip quase sempre, dependendo do jeito geral dele, ele mexe com o parapsiquismo. Então, se ele mexe com o predispõe tudo. Já vai mexer com tudo aí. Entende? Vale a pena. Professor, por favor, aqui na página 47, grupalidade. Ocorrem encapsulamentos grupais conforme as necessidades evolutivas dos grupos na sociedade patológica, promovidos de modo circunscrito pelos amparadores extrafísicos, seja para defender o próprio grupúsculo evoluído dos demais, ou para defender alguma comunidade do grupúsculo menos evoluído e nocivo, ao modo do ocorrido com o trabalho dos departamentos intrafísicos de polícia. Esse encapsulamento? Como é que é? Como é que acontece isso? Acontece para defender o povo, melhorar. Quem tem assistência, recebe assistência. Tá certo? Agora, precisa ter méritos. Tudo aí depende do mérito, merecimento, a necessidade. Tá certo? Necessidade com mérito. Aí acontece. Está numa família, assim, uma pessoa pode ficar encapsulada para não sofrer tanto com aqueles problemas. Tá, é isso. Agora, por exemplo, uma pessoa encapsulada, acontece um incêndio. Essa pessoa não vai sofrer nada nesse incêndio. Alguma coisa vai acontecer com ela, se ela está encapsulada. Okay. Por isso que o processo de energia é uma coisa muito séria. Mexe com tudo. Agora, a pessoa precisa de ter experiência disso para ela ter confiança. Porque falando assim, ninguém admite. Sim. Eu já conversei com bombeiros sobre essas coisas. Entende? E eles admitem que tem certas coisas que eles não entendem. Que ultrapassa tudo quanto é aparelho, aquelas máscaras, aqueles escafandros que eles usam para entrar no fogaréu, nas chamas. Tem gente que não pega. Ok, obrigado. Qual a hipótese do professor para isso acontecer? Porque é encapsulamento energético e o mérito, ela tem mais inspiração? Não. Mérito e energia. Se a pessoa tem, não tem jeito. É aquilo que o povo chama de corpo fechado. Isso é um fato. Essas coisas acontecem. Agora,
Tem gente muito habilidosa nessas coisas, né? Existem muitos filmes sobre isso. Essa semana mesmo está passando filme por aí, assim, mas eu mesmo vi um agora, essa semana. Chama Em Chamas. Em Chamas. Esse Em Chamas é interessante. É filme comum aí, muita gente já viu. Que vê o processo da pessoa se defender lá dentro com tudo quanto é máquina, a situação toda, do jeito que é. E os crimes que tem em cima daquilo, em cima dela, que é bombeira, desde menina, desde mocinha. Ela começou a se interessar pelo assunto. Agora, é interessante que é um negócio dos italianos lá. Um restaurante. É interessante o filme. A pessoa é sempre autoconsciente, Valdo, dessa proteção que ela instala isso aí na hora? Nem sempre. Nem sempre, né? Ela às vezes faz muita assistência, uma pessoa boa. Por sim, exemplo, um bombeiro, muito bom. E ele amparo. geralmente tem muita coisa Aí nesse os amparadores sentido. entram, então, para proteger a pessoa, né? Agora, isso aí ajuda. Tá. Energia, gente, é capaz de fazer tudo, porque essa vida é energética. Tudo que funciona aqui, ó, a energia influi. Se há um domínio do processo de energia, sai de baixo, aquilo toma conta. Sr. Valdo, na página 45, na binomiologia, queria aprofundar um pouquinho mais no binômio encapsulamento e forma holopensênica. Encapsulamento e a forma holopensênica. O problema todo é o seguinte: uma pessoa que ela vai viver num lugar que ela tem uma forma holopensênica forte do passado dela, ela vai potencializar o processo do encapsulamento, que já está predispondo uma coisa junto com outra, você está entendendo? Junta a fome com a vontade de comer. Isso aí potencializa, engrandece, dá mais força. A mão na roda. Se é numa região onde eu já vivi em vidas passadas, sim, e eu acesso aquilo lá, eu consigo encapsular naquele lugar que eu estou falando. A pessoa vai ter mais encapsulamento, é mais fácil para ela, é óbvio. Mas nem... energia. Uma energia que sobrepõe sobre outra, ou que instala junto. Entendeu? Professor Pode Valdo, falar. na página 46, na parafisiologia, Sim, PCP2, você pode explicar o primeiro item, projétil? o corpo estranho constituído pelo projétil consciência alojado no soma holopensene da vítima, considerado inoperável. Por exemplo, em local junto à coluna vertebral, enquistado, cisto pouco a pouco pela reação da imunidade do organismo. Então isso aí é que é um negócio sério, um corpo estranho. Tem muita gente que morre com um corpo estranho lá dentro. O meu avô, quando morreu, ele tinha 3 chumbos dentro de 3 balas. Ele tinha sido delegado. Tinha 3 chumbos no corpo. Parece estranho é consciência. É a consciência alojada. Fisicamente que eu estou falando aí no caso. Né? Mas tem de tudo, né? Aí precisa de ver. Entende? Agora, o problema todo é da pessoa. Agora, eu estou falando alojado no soma, que é o holopensene da vítima. Por exemplo, junto à coluna vertebral, uma das coisas mais difíceis que tem de tirar corpo estranho na cirurgia. Tá certo? Professor, Sim. no caso da forma holopensênica, que favorece o encapsulamento, mas se essa forma holopensênica não traz um rapport mais evolutivo para a pessoa, esse encapsulamento também é favorecido não sadiamente, né? Não, cada ambiente, é o processo da parageopolítica, a forma holopensênica é a parageopolítica. É a geografia política extrafísica da história ali. Isso junta a fome com a vontade de comer, que eu estava falando, uma coisa junto com a outra. Encapsulamento é tudo de energia, a forma também. Então uma coisa auxilia a outra. Agora, são coisas muito novas, o povo não está habituado com isso, né? Nós estamos falando de 2 coisas totalmente novas: forma holopensênica e encapsulamento energético. Poucas pessoas estão entendendo essas coisas todas por enquanto, é tudo novo. Agora, no curso intermissivo, tudo foi falado, muito mais coisas sobre esse assunto. Então, mas e a forma holopensênica, assim, nem sempre, naquele momento, é positivo. Às não, vezes a você forma é o volta... seguinte: você vai para um lugar e você já viveu ali. Então, tudo ali é favorável a você.
Você tem um holopensene predisposto a se encaixar em tudo que tem ali. Tudo é a seu favor. Você está entendendo? Agora, é lógico, o encapsulamento é uma das coisas mais sérias que tem, porque tudo é geopolítico. O encapsulamento da própria pessoa, para-geopolítico. É a geografia que está em torno da pessoa. É a parte física, extrafísica da própria pessoa. Entendeu? A pessoa que, por exemplo, você falou, a pessoa que não tem uma problema forma com negativa, a pessoa já vem, ela já é negativa. Não está falando nisso. Sim. Ela só vai ficar encapsulada aí se vem alguém encapsula para ficar livre dela. Lógico, um Isso é outra coisa. O que eu estou falando aqui é só no positivo. Agora, o negativo é o óbvio. Mas a pessoa nem está sabendo disso, não adianta a gente falar nisso. Tem que falar no positivo e nas possibilidades que existem, para quem quiser. Não é isso? Val. Certo? B. B. Grace. Não sei se você se recorda daquela vez que a gente teve um acidente de carro feio, quando eu estava lá no Rio. Como é que eu não estou ouvindo? Nós tivemos um acidente de carro feio quando a gente estava no Rio de Janeiro. Eu, Tadeu, meu pai, todo mundo. Sim. E o que aconteceu? Na noite anterior, antes de ter o acidente, eu tive uma projeção e eu vi aquilo claro. Eles me colocaram um manto. Era uma reunião, eles vinham, me colocavam um manto. Esse manto poderia ser encapsulamento. Você percebeu como o povo percebe. Aqui o povo percebe como se fosse uma cápsula. Tem gente que pensa que é uma cabine telefônica. O outro acha que é aquele sobretudo. De coisa. Tem gente que acha que é um chapéu. Então é algo que pode ser posto Agora, tem uma mulher muito granfina lá do Rio, que uma vez chegou para mim e falou assim, olha, eu estou com um diadema. Era um encapsulamento. Mas era um diadema, ela achou por causa da cabeça, que ela sentiu na cabeça. E quando eles põem aquele capacete? Pois é, o capacete é você que está sentindo que é o capacete. Tudo isso pode ser encapsulamento. Agora, veja, existem os para-microchips, né, que a gente não sabe como é que isso funciona. Cada um tem que examinar e ver. Agora, isso de, vamos dizer, envoltórios, tem de tudo. Se vocês pensarem, eu já ouvi isso. Tem de tudo. Se a pessoa está habituada com certo tipo de coisa, ela usa aquilo. Por exemplo, no lugar que tem neve, o povo, na mesma hora, acha que é um sobretudo daqueles grandões, e cheio de pele, milhão de coisas, que parece que vem em cima da pessoa. Porque é confortável, dá uma sensação. Não, agora o problema é esse. Lá pelas tantas, você fica autoconfiante, porque dá uma força para a pessoa. Eu lembro que nós estávamos no aeroporto de Miami, eu e a Graça, quando o povo lá, as moças foram se despedir da gente. Aí, na hora que nós estávamos lá, falou assim, olha, vocês agora podem voltar para casa, que nós vamos esperar o avião. Mas, Valdo, tem esse problema do tempo e tal. Eu falei assim, calma, que isso aí nós vamos esperar aqui. Mas vocês não precisam ficar aqui, vai cuidar da vida. Então elas foram embora. Aí a Graça vira para mim e falou assim, eu estou sentindo que nós estamos com alguma coisa envolvida, vocês estamos. Agora, vamos preparar para o que deve é. Aí ela pediu, a hora que viu que o negócio, que os aviões não saíam, que a tempestade em New York estava enorme, lá também começou a chover, ela virou para mim e falou assim, como é que é? Trabalha com energia, dá um jeito. Aí eu fui para lá, comecei a trabalhar. Depois de alguns minutos, com o processo todo, a hora que eu resolvi voltar para o banco onde ela estava com as crianças, um cara já chegou já falando, olha, a tempestade em New York está começando a parar, aqui também parece estar amainando, nós já vamos começar a chamar o primeiro avião para ver o que é. Aí eu viro para ela e falei assim, olha, você está encapsulada e eu também. Nós vamos viajar de qualquer maneira. Pode ser que a gente vai entrar e sair desse avião várias vezes. Não interessa, nós vamos que não vai cair nada. Nós vamos. A chuva vai parar agora, fica quieto. Eu já estou sabendo de tudo. Estou por dentro dos bastidores. Tudo aconteceu do jeito que nós falamos. Agora veja,
Chegamos em New York, 6 horas depois que a gente chegou, vem a Torre Gêmea, aquele negócio todo, aquele mau cheiro, cheiro de cadáver no ar, aquele troço todo, que nós estamos lá perto. Aí nós saímos e a Graça toda saltitante. Aí eu vou ver aquela loja ali, não sei o que, falei assim, ó, pode ir que eu fico aqui na porta, não tem nada. Para ela, por causa do encapsulamento. Agora depois vieram os anúncios, tinha que fechar as janelas todas por causa do negócio que fazia mal para a respiração, tudo isso. Nós ficamos uma temporada, andamos um pouco na história para ver a situação toda. Eu conversei com algumas pessoas, a gente viu sapato novinho, tudo quanto era lado em Manhattan, na rua, que era o povo que tinha saído de lá, né? Aquilo foi milhares de pessoas. Matou só menos de 3 mil, mas foram milhares. Aquilo mexeu com muita gente. Era gente demais na rua. Uma loucura aquilo. Agora, a gente encapsulado, numa boa. Eu vi, conversei com o japonês, conversei com o negócio, comecei a estabelecer as coisas, o que podia acontecer, como é que era. E eu ainda falei assim, ó, para mim vai ter prédio que daqui a um tempo vai cair alguma coisa, por causa da vibração dos aviões. E aconteceu do jeitinho que eu falei. Ninguém percebeu isso na hora, mas é que eu estava totalmente frio para fazer a análise das coisas, sabe como é que é? Agora, os aviões davam um piquet no meio da rua, no meio daquelas avenidas. O negócio era um negócio assim, ó, isso vai vibrar tudo aqui, vai criar problema. Agora começou a cair, foram fachadas de prédio. Tem até registro nos jornais, saiu e tal. Logo depois disso. Agora, tudo isso é encapsulamento. Agora, o melhor é isso, a Graça. Você está entendendo? Como se não houvesse nada. Nós sofremos acidente, depois que acabou o acidente, estava todo mundo euforia. O negócio foi brabo, a gente olhava assim, não é possível. Calmo, todo mundo calmo, tranquilo. Agora, esse negócio tudo existe, né? Essas coisas, tem muita assistência. E acidente também. Olha o meu caso de acidente. Eu rachou a cabeça toda, sangue, tudo quanto é lado, o olho aqui, o nervo óptico solto, essa coisa toda. Pelos cálculos lá, eu fui atirado do carro mais ou menos a 8 metros de distância. Aonde eu bati aqui, ó, quebrou o lugar, porque estava lá o sangue, eles viram o lugar todo. Eu não vi, porque eu desmaiei. O cara que bateu o caminhão, chegou, viu, falou assim, esse cara está morto. A hora que me viu, caiu fora, nunca mais apareceu. Agora, o que se passa? Eu estava então já entrando em coma. Voltei, peguei todas as documentações, dei para o meu colega, na hora que eles estavam mexendo com a ambulância em cima de mim. Dei para ele e falei assim, eu não sei quando é que eu volto aqui agora, que eu vou fazer uma viagem. Ele começou a rir, eu também. Dei para ele. Aí fiquei quieto lá, entrei em coma. Passei uma semana em coma. E voltei. Voltei já sabendo tudo que precisava, como é que era e tal. Quando há assistência, não tem nada. Agora, tem umas coisas estranhas. Por exemplo, eu estava com a minha lente de contato. Uma delas ficou no olho, a outra ficou aqui. Eles pegaram as duas e guardaram para mim. Não houve modificação de nada. Agora, se eu tivesse ficado no carro, se eu tivesse com cinto de segurança, eu tinha virado papel. O carro virou assim, eles nem sabem quantas voltas eram, mas eles calcularam 4 voltas que ele deu, porque o caminhão, o impacto foi muito forte no carro. O carro era um Impala, novinho, branco, uma beleza, o carro americano, uma beleza lá, da diretoria da empresa. Agora, ficou moído. Ele que tinha lá, não sei quantos metros de distância, ficou todo moído, eles encontraram. Eu não vi, porque... Mas eles é que falavam assim, foi uma loucura aquilo. Agora, o motorista só machucou no ombro. Agora eu não, eu tive muita coisa. Uma semana depois do meu coma, eu tinha 56 escoriações. Eu virei para eles e falei assim, não, isso não tem nada, a gente cura. 5 e 6 são 11, isso é para mim, não tem nada. Foi batata. Nós nem curamos esse negócio todo. A única coisa que deu depois, custou muito, foi o processo do olho. E o problema desse ombro, porque o meu braço estava nas costas, né?
Eles pegaram meu braço lá nas costas, saiu você sabe, essa articulação é muito difícil. Isso deu trabalho. Uns 2, 3 meses lá eu trabalhei. Agora, o que eu vejo é isso. Tudo é problema da assistência. Valdo. Outra coisa, eu vi direitinho a hora que o cara ia bater no carro. Falei assim, ele é louco. Foi a última coisa que eu falei. O motorista está louco. E o negócio foi, aí já não viu mais nada. Você teve assistência, lógico, né? Não, agora, eu tive assim, assistência. Agora eu sabia também o que ia acontecer. E tinha a minha amiga que foi lá de manhã para me avisar. Sim, você contou. Porque eu ia de carro para a empresa, saía lá de Ipanema. Então ela pedia para eu ficar na esquina tal, que ela queria falar uma coisa comigo. Ela me telefonou, mas pessoalmente. Ela falou assim, não vai nessa viagem. Que o acidente que eu vi é horrível. Eu falei assim, eu sei, mas eu tenho que ir, eu não posso recuar. Eu não estou fazendo nada errado, ninguém está fazendo nada errado, nós estamos a serviço, está tudo certo. Não tem nada. Agora, o melhor da história é que a maioria das minhas viagens eram de avião, na ponte aérea. E eu estava aproveitando o Impala que veio com o presidente da empresa, com o motorista principal da presidência, para voltar para São Paulo. Agora, era mais ou menos 9h15 da manhã, em Seropédica. Tinha chovido, já tinha parado, o dia estava bonito, temperatura boa. Quando aconteceu o acidente para valer. Agora, o repórter S falou, né, que eu ia ser enterrado no outro dia, etc. Então, apareceu gente do Rio Grande do Sul para ver meu enterro, tal, não sei o quê. Gente, uns 2 ou 3 lugares. Aí, chegaram no hospital, eu estava lá de coma. Não, o homem está em coma. A gente não sabe o que vai dar, tem que esperar, tal. Mas você tinha que ir, você não poderia não ter ido, não vou... Não, o que eu achava é o seguinte, eu tinha que enfrentar aquilo, porque senão seria pior. Se mostrasse moleza, seria pior. Agora, eu falei com ela, falei assim, ó, pode ser, é bem possível que vai haver acidente mesmo, mas veja, eu vou escapar dessa, deixa comigo, sei lá. Aí ela tinha confiança. Essa senhora, ela teve muitos fenômenos trabalhando comigo, a gente do Rio, que me ajudou, você está entendendo? Foi ela que mandou fazer, ela era muito assim, caprichosa. E estudou muito, e outra coisa, muito refinada nas coisas dela toda. Então, o que passa? Ela mandou fazer uma caixa de lixo para o meu consultório. Eu usei isso depois, muito tempo até na minha casa, porque era uma perfeição. É uma caixa quadrada, toda feita que não pega fogo, e com 4 rodas. Então, você puxava para onde você queria. Para guardar. E outra coisa, muito fácil de limpar, porque, sabe, limpável. Aquilo eu usei durante muito tempo. Agora, ela era terrível. Em matéria de decoração, recheio decorativo, essas coisas todas. Ela me ajudou na questão do consultório lá. Uma das pessoas, ela muito inteligente, muito viva. Uma senhora fora de série, essa aí. Outra coisa, ela era socialite. É gente da alto nível lá. Tinha contato com senhoras dos políticos, tal, um monte de coisa. Eu vi muita coisa com ela. Agora, ela desenvolveu mais comigo o processo da clarividência, com as coisas todas. Entende? Não, ela não chegou a ser, não. Eu não sei depois o que aconteceu, porque depois, eu não sei, houve algum processo na família lá, não sei. Ela tinha um filho, o marido dela era um senhor muito sério, da sociedade também. Eu não sei o que deu depois. Agora, tinha uma amiga dela que eu tratava também durante muito tempo. Agora, ela mesma chegou depois lá no hospital e falou, não, ele vai sair de tudo disso. Ele me falou antes, não tem nada, você tem medo. Aí foi o irmão do Arigó, foi lá consultar o Arigó, que eles pediram do Rio para ele ir lá falar. Chegou para o Arigó e falou assim, olha aqui, o Valdo teve um acidente, está de coma, situação precária, foi horrível. O Arigó falou, Valdo, besteira. Deixa, que vai sair disso. Isso aí é fichinha, bobagem. Besteira, isso é igual. Preocupa com isso não. Ele sai dessa. Besteira, isso é bobagem. Aí vem o Eli, o irmão do Arigó, sabe, depois contando para ele, falou assim, eu fui falar com meu irmão, foi uma decepção, eu estou pensando que ele foi. Falou que nada, eu. Entendeu? Isso era o jeitão do Arigó mesmo. Ele era assim. Aqui ainda. Mas não é como se, de repente, você funcionasse como o queijo da ratoeira,
para o rato poder vir? Não, lá o problema todo é que lá foi para apaziguar o negócio, porque aquilo envolvia milhares de pessoas. Nós estávamos fazendo um trabalho que depois ia mudar no processo da empresa e eu estava bem no foco da situação. Aquilo aliviou. Você sabe que às vezes você paga um pedágio, né, para o trabalho que você está fazendo. Agora, aquilo mudou também, inclusive minha vida, com a situação toda, que eu entrei para resolver mesmo depois. Fui trabalhar nisso. Vários anos eu tive que trabalhar para acertar tudo lá, mas foi o máximo. A gente conseguiu todos os objetivos. Tá, mas como que é esse alívio? Por quê? Você já pensou, se eu estou no meio desse povo, é porque eu não tenho culpa no cartório, é meu processo do passado. Eu fui lá para pagar o pedágio, fazer um pré-requisito, aprender, dar o processo. E outra coisa, depois daquilo eu falei assim, qualquer coisa que eu mexer aqui agora vai dar certo. Minha autoridade moral, ponto de vista profissional do trabalho, das coisas todas, tudo deu certo, realmente deu. Agora, se eu tivesse medrado, tirado por fora, poderia acontecer coisa pior. Porque se eu mostrasse fraqueza, que aquilo envolvia muita gente. São milhares de pessoas que estavam lá. Agora, ó, eu não sei exatamente o que aconteceu. Depois que eu dessomar, eu vou ver os detalhes disso. E encontrar com os resquícios, o que deu, como é que foi, etc. Eu só sei que eu fiz o que eu pude. Entende? A minha reação, por exemplo, com o corpo foi muito boa, foi rápida. Não deixei que fizesse a cirurgia na minha cabeça, porque isso ia acabar comigo. Entende? Eu superei o processo todo. Agora, veja, até hoje eu tenho as consequências todas do acidente. Isso foi na metade da minha vida. Eu tinha 38 anos. Eu estou com 76, na metade da minha vida. Esses 38 anos eu tive problema. Até hoje eu tenho. Ó, nesse instante não tem nada aqui no meu, porque a minha parte aqui, ó, eu tinha 1,80 m. Hoje eu tenho 1,76 m. Eu perdi 4 centímetros. Eu não sei aonde. Para onde eles foram? Quer dizer, eu fiquei achatado, alguma coisa aconteceu. Agora, o problema maior mesmo é aqui. Agora, a interpretação disso, que em geral a gente interpreta ao contrário, acha que vai estar tudo dando não, errado. Mas você que me conhece, eu sempre olho o lado melhor que eu posso. Você está entendendo? Esse aí, por exemplo, era o jeito de ajudar muita gente. E realmente deu certo. Uma opção de coisa lá. O negócio deu certo depois. Valeu a pena. Agora, se tivesse que passar de novo, eu não sei o que é que eu teria que remendar. Eu não sei. Talvez tivesse que passar mesmo. Topava de novo, porque não tem outro jeito. Eu não vejo até hoje muita saída para solução para nada daquilo. Uma outra coisa, o acidente foi acidente de trabalho. Eu estava trabalhando, eu era lá o homem que assinava as ações no mercado de ações, na Bolsa de Valor do Rio de Janeiro, que existia naquela ocasião. Você está entendendo? Eu era procurador oficial. Nós tínhamos um outro, foi esse que foi atrás de mim logo, porque eu estava com um monte de material para levar para São Paulo, tudo de documento. Isso ficou no carro, estava lá junto comigo, não teve nada. Foi esse que eu entreguei depois, na hora que eu voltei para o corpo. Eu voltei a alguma coisa, na hora que eu estava me colocando na ambulância, porque eu estava totalmente... O cara que viu, o motorista que machucou só uma parte, viu a hora que o motorista do caminhão que bateu, foi lá e me viu. A hora que ele viu, ele falou assim, nossa, o cara, matei o cara. Então ele foi embora. O meu motorista lá, que estava comigo, viu, do Impala, entende? Viu do caminhão. Mas foi só isso que viu. Agora, eu, por exemplo, se visse o cara, eu ia lembrar, porque eu vi a cara dele várias vezes, a gente andou junto na estrada, junto. Ele saiu da estrada. Agora, parecia que ele tinha tomado Pervitin, foi isso que eles estudaram. Pervitin para dormir. Ele dormiu na hora que voltou, ele não viu que o caminhão vinha vindo. Então ele veio em cima, não teve saída daquilo ali. Foi muito bem feito o acidente, muito bem plotado. Você está entendendo? A situação é de estudar isso tudo. Agora, o problema todo é que eu pedi depois, esqueça, não vão atrás desse homem, não, vamos esquecer, perdoa, isso tudo tem sua razão de ser, deixa para lá.
Que eles queriam mandar detetive, milhões de coisas lá, o povo. Eu falei, não, para com isso. Vamos deixar. Eu estou vivo, eu vou viver, eu vou sobreviver, isso aí não vai me matar. Besteira. Agora, a hora que eu chego e tiro 17 remédios, 14 remédios, jogo fora e tiro todos a fiação, a cablagem que estava em cima de mim, o povo tudo achou e ficou louco, coitado. É um negócio, derrame na cabeça dele, está totalmente doido. Aí a salvação foi meu irmão, aquele que esteve aqui, que perguntaram para ele, não, como é que ele está? Não, ele parece doido. Ele falou que vai para casa, que daí uma semana que os médicos vão lá e dão uma olhadela nele, que vai ficar bom. Eu falei assim, pode, é o normal dele, pode deixar. Então ele não está doido? Não, isso é o normal do meu irmão. Ele é assim mesmo, ele sabe o que ele está falando, pode seguir. Isso me salvou. Que eles estavam querendo, tinha lá 3 médicos, já tinha decidido, tudo com junta médica, tinha decidido abrir minha cabeça. Falei assim, comigo não, violão. Agora, foi uma senhora experiência. Agora, essa em matéria de saúde foi a pior minha, né? Isso aí foi pior do que o meu infarto, porque o negócio foi sério. Agora, vocês há de ver depois, eu aparecer para o povo normal. Tinha gente tinha medo de chegar perto de mim. Eu não entendo por quê, né? A hora que veio a moça de Porto Alegre para ir no meu enterro, que ela encontra comigo, Valdo, é você mesmo, né? Tá tudo bem, né? Que ela ouviu o repórter S falando que eu ia ser enterrado, tal. Tinha entrado em coma, mas que ia ser enterrado de manhã. Então ela foi para o Rio, por causa da família, uma opção de coisa, a gente que era ligada às minhas coisas de estudo lá, espírita, uma opção de coisa. Assim nós tivemos umas 3 no Rio, 3 pessoas que foram lá para ver meu enterro. Agora, que é engraçado esse negócio assim, depois que passa a gente ri. Agora, o negócio aqui da articulação é que me chateou mais, o negócio de fazer assim. Agora, me colocaram uma enfermeira alemã, fortona, baixinha, retaco, nossa. Ela falou assim, não, o senhor vai recuperar tudo isso. Já vi pelo seu corpo, a situação toda, o biótipo, tal, deixa, isso aí tudo a gente dá jeito. E a malhação todo dia. Foi uns 2 meses de sofrimento da fisioterapia. Porque essa articulação, gente, é a das mais complexas que tem no corpo e das mais difíceis que tem de recuperar. Agora, como isso aqui desligou tudo, eu aprendi, né? Do ponto de vista médico, eu aprendi muita coisa. Agora, a coisa mais importante foi com os médicos. A hora que eles levam lá para casa, eu pego 14 remédios e jogo fora. Na hora que eu ia julgar o 15º, que era o Bezerol, eu falei assim, não, esse você fica porque você não vai aguentar essa dor. Toma esse negócio aí que vai ajudar. Eu falei assim, em homenagem a vocês, eu deixo isso aqui. Aí deixei para a moça que estava lá para tomar conta de mim. Dei para ela, fala aqui, se eu precisar, a gente pede. Aí eu viro para ele e falei assim, daqui uma semana vocês trazem os especialistas que vocês queiram. E vocês me dão o check-up geral aqui, dão uma geral. Vocês vão ver que eu vou consertar isso tudo numa semana. Eu já fiz isso com outras pessoas, por que não vou fazer comigo? Besteira. Aí eles começaram tudo a rir. Para levar um negócio que está todo mundo num drama. Agora eles falaram na companhia, se aconteceu alguma coisa, não tenho nada a ver com isso, o problema é dele. Aí eles falaram, não, ele é médico, ele sabe o que ele está fazendo. Uma semana eles voltam lá, está tudo consolidado, as coisas tudo melhor. Eu já não estava mais sentindo aquelas coisas doidas na cabeça, sem parar. Então, aí quiseram me levar para a faculdade para ver meu caso. Eu falei assim, não senhor, nada disso, não vou lá não. O que é isso? Eles queriam que eu bancasse cobaia da história. Mas é que os caras não puderam fazer a cirurgia, eles queriam pelo menos tirar uma casquinha na clínica para mostrar como é que era. Mas sob esse ponto de vista, então o seu infarto também poderia ter sido isso? O infarto foi uma bênção para mim. Mas um pagamento o infarto também, acabou com o workaholismo. Eu estava workaholic, eu queria me matar.
Tá, mas independente disso, poderia ter sido também um pagamento de um pedágio? Não, aquilo lá foi uma benção que me fizeram. Me fizeram para eu mostrar o processo também da hipertensão, que eu não tinha antes, tal. Nunca tinha tido. E outra coisa, eu mudei minha vida, né, a partir do infarto. Com 28 anos, formatura. Outra coisa, eu trabalhava demais, aquilo era uma loucura mesmo, workaholic, aquilo ia me matar. Agora, eu encontrei com o Eurico Bassanufo, perguntei para ele fora do corpo, escuta, você morreu com 38 anos. Pois é, mas sob certo aspecto foi um suicídio, ele falou para mim. Eu ajudava demais os outros, trabalhava demais em Sacramento, isso acabou comigo. Agora vê, você está pior do que eu. Eu tive 38 anos, você com 28 você teve esse problema. Você tem que olhar, tem que mudar a sua vida. Depois que ele falou isso, aí eu fui seguindo tudo que os médicos falaram. Então a primeira coisa, de 3 em 3 meses eu saía de Uberaba. Sabe, para sair, porque lá não tinha jeito. Era gente demais. Como é que eu ia fugir daquilo? Não dava. O jeito era cair fora. Não, eu não fico lá, não tem jeito de se atender ninguém. Hein? Como é que é? Saía de lá e ficava quanto tempo? Eu ia para São Paulo, a gente comprava livro, depois ia para o Rio. Eu comprei um apartamento no Rio, lá em Ipanema, e a gente trabalhava no Rio. O Chico ia comigo sempre nas viagens, aquele negócio todo. A gente já tinha o local. E outra coisa, a gente arranjou um amigo nosso que às vezes a gente ia de carro, de Uberaba ao Rio, de carro. Ele tinha um carrão, um Thunderbird, daqueles grandões, sabe como é que é? Aquilo ajudava muito, dirigia muito bem, conhecia muito a estrada, com as coisas todas, tudo isso a gente fez. Agora, 3 em 3 meses a gente viajava. Isso, e ficava lá quanto tempo? Ficava, às vezes, 15 dias, 3 semanas, depois voltava. Entendeu? Agora, nós íamos tudo quanto era livraria, o Chico também, né, gostava de ir à livraria igual eu, esse é que era o nosso ponto sério. Então a gente comprava livro, lia, recebia mensagens, escrevia livro, tudo lá. Isso foi de 1960 até mais ou menos 1964. Agora, em 66 eu deixei tudo. Em 65 nós fomos fazer viagem fora. Então eu fui levar o Chico para Estados Unidos, Europa, aquela coisa toda. E em 66 eu deixei tudo. Já estava na hora, né? A minha ideia era ter saído até antes. Já era desde 64. Mas alguns dos compromissos, situações, eu vi que não valia a pena, porque eu não podia desfalcar, né, o trabalho que estava em andamento. E eu estava certo, porque essa instituição existe até hoje e está funcionando em alto nível. O povo está tudo lá, essa que nós criamos. Eles ajudam muito, fazem muita assistência, né, tá com aquela coisa toda, mas ajuda muita gente lá até hoje. Então, isso é que eu falo para vocês, energia é coisa muito séria. Agora, todos esses acidentes, doenças, essa coisa toda, isso me ajudou demais. Porque tudo meu eu anoto, tudo eu registro, tudo eu faço comparações, eu faço associações de ideias. Isso acaba, é o problema da dissociação. Você tem uma ideia aqui, acontece um fato aqui, você junta, você tem outra ideia aqui. E isso eu fiz a vida inteira. Isso me ajuda na questão do desenvolvimento. Bom, qual que é, assim, na prática mesmo, a técnica para instalar um encapsulamento energético? O que a pessoa quer instalar um encapsulamento? É pensar e querer. Ela começa a mexer nas energias, aquilo começa do jeito que é que tem. Aqui, ó, no estado vibracional não tem o encapsulamento seu que você faz em circuito fechado, é isso. Agora você faz isso em alto nível. Então, com o passar do tempo você vê que está encapsulado mesmo. Mas começa pelo EV, então, e aquilo se mantém. A vontade sua junto com a intenção positiva. Aí você consegue. Agora, veja, os amparadores quase sempre no início ajudam a pessoa, né? Para ela saber como é que é. Sempre um agora, outra coisa, você pode encapsular e ficar invisível. Eu mostrei isso no Rio de Janeiro. Eu saí uma manhã, às tantas horas, em Ipanema, com o povo. Tinha umas 3 pessoas me fazendo investigação. Então eu falei assim, hoje eu vou abrir as comportas, tudo vai em cima de mim. Então eles ficavam mais atrás e eu ia na frente. Os cachorros vinham falar comigo, o povo ia falar, a velhinha vinha, parava o carro para falar comigo, eles ficavam besta. Agora no outro dia, mesmo horário, eu vou no mesmo
itinerário. Hoje eu vou encapsular. Eu passar no primeiro lugar, não chamar a atenção de ninguém, até lá no fim. Assim, é uma loucura tudo isso, como é que é possível? Isso é que eles chamam da invisibilidade, da magia, aquela bobagem. Mas isso é besteira. Nada fica invisível, não. Fica refratário. Entende? Dá um processo de refratariedade, vamos dizer, fugaz. Mas existe a refratariedade. Então, o encapsulamento, ele é sempre de equipe, é o amparador que sempre auxilia o... Não, ele ajuda, mas você mesmo faz isso. Eu sou capaz de encapsular, por isso que eu não tenho esses problemas. Você já pensou os lugares que eu fui no Oriente e saí de lá incólume, ileso, indene e completinho, como diz o cara, você está completinho, não tem nada, você está entendendo? Porque isso é que é o duro. Os lugares que eu já fui, não é fácil. Mas, por exemplo, esse de Nova... Por exemplo, o problema lá do bar da Liga Vermelha, em São Francisco, que os caras, 2 horas em diante, eles dançavam em cima das mesas. Aquilo era uma loucura. Eu entrava lá e saía tudo. Las Vegas. Eu passei Las Vegas com o negócio todo. Pelo contrário, eu fui mexer na slot machine que não estava funcionando, joguei energia nela e ganhei o jackpot. Quer dizer, então o problema de energia é uma loucura. Agora, por exemplo, Las Vegas. E eu só falo, ó, se alguém quer ir a Las Vegas, ou se quiser ir em Macau, é outro lugar também bravo. Só deve ir sabendo mexer com as energias. Principalmente essa nossa turma que está desenvolvendo, está aí trabalhando com energia, nas dinâmicas. Não vai nesse lugar sem nada não, cuidado. Que pode acontecer besteira. Mas o ambiente não é fácil. Nesse caso, você fica encapsulado assim, vários dias, igual Nova York, você estava falando. Sim. Isso não existe, não está consciente mais, ele já está ali e permanece. Não, é porque é fácil, né? Encapsulamento para mim é a coisa mais fácil que tem. Eu faço isso qualquer hora e desfaço também qualquer hora. No caso seu e da Graça. Aí, a equipe que estava encapsulando vocês. Por exemplo, às vezes eu desconfio de certas coisas e não quero mexer na pessoa. Em vez de encapsulá-la, eu me encapsulo. Às vezes vale a pena. Entende como é que é? Então, no meu caso, eu quero me encapsular. Eu começo pelo estado vibracional, vou mudando meu pensamento. E pensa bem e olha, a sua intenção tem que ser boa. E sustenta eu sempre vejo lá no fundo, lá no fim, o objetivo, a meta é sempre essencial. Mas eu tenho que continuar o tempo todo pensando nisso? Não existe isso. Você encapsulou, você entrou numa bolha. Você tem depois que pensar e sair dela. Tem que começar a pensar nisso. E como se dá? Aí você exterioriza a energia por tudo quanto é lado, ela desaparece. Ela se desfaz. Porque quase sempre é uma bolha que a pessoa tem. Ela está numa bolha. Agora, ó, depende da condição e do dia, você vê que a sua bolha está de um tamanho ou de outro. Ela é diferente. Depende do que é. Entende? Agora, por exemplo, às vezes eu posso me encapsular e colocar as pessoas dentro. Então eu crio um local de defesa. Não só para mim, como para as outras pessoas. Eu estou vendo que hoje nós temos aí gente muito séria que está vendo a tertúlia, né? Você está entendendo tudo que eu falo? Tá? Então tá. Tá ótimo. É a Sofia, né, Valdo? Não, é sabedoria para essas horas, né? Ela é a filósofa nossa, a Sofia. Filosofia. Quer dizer, é a sabedoria. Você está entendendo? Agora ela é filha. A Sofia é filha dele, né? Dela. Mas olha, quem é que está com o microfone? É você? Esse encapsulamento do 11 de setembro aí foi feito exclusivamente pelo amparador, é isso? Eles foram para uma equipe, nós estávamos lá com uma equipe. Mas não houve vontade. Agora, eu virei para a Graça quando nós estávamos lá, assim, não vai ter nenhuma aula que eu vou dar, curso nenhum, que não vai dar nada. Eu falei, mas o que vai acontecer? Eu falei assim, você espera, fica quietinho que você está ótimo. Não, estou bem, não tem nada. E ela toda feliz, estava quase que eufórica. Agora, o encapsulamento às vezes dá euforia. Mas não houve vontade nenhuma tua, foi só do amparador? Não, é lá porque o negócio, a hora que nós saímos de manhã, eu vi que ia acontecer alguma coisa. A hora que a gente saiu de casa, em Miami.
É tanto que aconteceu pequenos contratempos com o povo que estava conosco, e eu só falei para a Graça, o resto eu não falei nada. Vai acontecer isso, não vão falar nada, vão viver, porque você está aqui, você vai ver como é que é. Agora, o Leonardo estava esperando a gente lá de madrugada. 3 horas da manhã que a gente chegou lá. Às 9 horas começou o negócio das Torres Gêmeas. Ele que telefonou para a gente no hotel, que a gente estava lá perto, ele sabia. Mas o comportamento lá foi, vamos dizer assim, da maior frieza, assim, não se envolveu. Não, comigo, você sabe, é aquele negócio que o Locha que me conhece. O Locha é a Graça que me conhece por causa de avião. Ele sabe como é que eu reajo. Não, mas eu estou dizendo, por causa do encapsulamento, também a Graça ficou tranquila. Ali tinha que ser tranquila, sem nada, é como se não tivesse nada. Agora, depois ela viu, né? Aquele monte de coisa. A hora que ela viu aquele monte de sapato tudo limpo na rua, que o povo ia deixando, cada sujeirada de sair de lá do negócio dos incêndios. Outra coisa, você olhava na rua assim, ó, a rua estava tampada de fumaça. Você está entendendo? Tudo, parecia que uma bomba atômica bateu ali dentro. E no início ninguém estava sabendo mesmo ao certo o que aconteceu. O negócio não foi fácil. Agora, você há de ver o drama daquele povo caminhando, falando as coisas sem parar. Outros tudo assim meio passado, andando descalço. Isso é um monte, eram milhares de pessoas. Tem umas fotos que mostram bem o povo correndo, era mais ou menos aquilo. Nós ficamos na rua mesmo que está correndo. Mas você, durante o processo, os amparadores chegaram a te dar dicas sobre... Não, eu queria estudar, né? Eu falei assim, isso aí eu nunca vi na minha vida, vamos aproveitar. E eu mesmo comecei a lembrar, Bolas, eu já vi mais ou menos um monte de ditadura, com um monte de coisa, mas nunca vi no negócio desse. Isso aqui é um estado de guerra. Preciso ver o que é isso. Vamos sair para a rua que eu preciso examinar. O primeiro que eu quero ver é o outro, sem ser o World Trade Center, o outro que era Empire State. Agora, o que é? Eu falei com a Graça, garanto que já isolaram o Empire State. A hora que nós vamos lá, as ruas já estavam tudo isoladas. Eu falei assim, isso é um perigo, se for acontecer, vai acontecer alguma coisa. Então, vamos chegar lá perto e vamos ver o que vai dar. Alguns minutos depois nós estávamos lá, mas já estava tudo bloqueado. Aí a gente saiu, nós fomos dentro de Manhattan mesmo, mas perto do Central Park, para ver as coisas como é que estava. Fomos ver se arranjava algum lugar para comer, porque estava tudo em polvorosa ali, New York inteira, né, Manhattan inteira. Vamos arranjar o lugar lá para comer, mais distante. E é a situação. Agora, o hotel também, a gente fechou tudo, trancou tudo para não entrar a sujeirada que estava na rua. Que na televisão estava falando sem parar, para trancar tudo, fechar tudo. Entende? Na proximidade, da onde nós estávamos era dessa contaminação área. Da poeira também. Não, e outra coisa, eu não falava para a Graça, mas o cheiro era do meu departamento de anatomia de Uberaba. Você está entendendo? O processo, como é que é? MML. Você está entendendo? IML. Era aquilo. Agora, a rua você via aquele cheiro de cadáver. Eu falava, não, está um mau cheiro aí, bravo. Tá. Mas o cheiro era de cadáver mesmo. Estava todo lá, mas assim, grande. São quarteirões e quarteirões com aquele cheiro. O vento trazendo a coisa, não era fácil. Agora, eu falei com ela, vamos ficar aqui uns dias e depois nós vamos embora, porque agora vai ter problema com a aviação. E teve mesmo. Uma semana depois nós fomos embora para Barcelona, na Espanha. E não foi possível dar mesmo o curso, eu suspendi tudo, junto com o Leonardo, as coisas todas. Não pudemos fazer nada. Agora, o melhor da história. Uma das coisas que eu ia falar no meu curso era sobre terrorismo, insegurança. Terrível isso, né? Parece que eu atraí o negócio. Esse era um dos temas dos meus cursos. Valdo, gostei. O encapsulamento, quando você era criança, você já percebia isso? Como é que foi isso? Como é que você começou a perceber? Teve encapsulamento que eu não percebi. Mas a hora que eu descobri o negócio da monja comigo, eu comecei a ficar mais vivo, sabendo das coisas. Eu vi que isso era possível. Então, por exemplo, eu vou te contar. Eu tinha um primo que ele era totalmente assediado.
mas bem alterado. Tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Ele era meu primo, pelo lado dos Vieira. Mas, assim, primo do 3º grau, você está entendendo? Afastado. Agora, teve uma temporada que ele estava na cidade e vivia, porque a família dele tinha uma pensão lá, umas coisas. Mas eu tinha que ter contato, que era meu primo, a gente estava dando como se fosse uma assistência, porque eu era mais da cidade, estudava mais, sabia mais das coisas, mas mais ou menos a mesma idade que a dele. É que eu estava sempre mais avançado no povo da mesma idade que eu. Então, o que se passa? Me pediram para ter contato com ele, brincar com ele, sair de vez em quando, aquela coisa toda. Então, um dia, eu vi que ele estava muito alterado, saí com ele para ir para uma matinha que tinha, logo saindo nas cercanias da cidade mesmo, sabe? Outskirts, como a gente chama, né? A periferia. E fomos lá. Aí eu vi que ele estava muito alterado, com as coisas todas, que aquilo poderia fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz? Comecei a pensar na energia, mas não consegui fazer nada com ele, mas fiz comigo. Quando eu vi tudo que ele fazia, nada me atingia. Não pegava nada, mas assim, estou totalmente incólume, aqui não tem saída, que seria aí no caso o corpo fechado. Então aquilo começou a me chamar a atenção demais. Falei assim, ó, eu já tenho então condição para isso, eu não sei quem me ajudou, alguém me ajudou. Mas o negócio não era fácil. Agora ele era muito esquisito. Ele subia nas árvores, pegava coco e jogava na gente. Pegava gado lá de cima que estava lá e jogava. Tudo dele era atrapalhado, tudo assim. Agora, nós estávamos com mais 2, então eu comecei a servir de escudo para todo mundo, para ver como é que dava para o rapaz não ficar assim. E nunca mais eu fui sair com ele. Aí a minha mãe veio me perguntar, vem cá, mas por que? Você não quer encontrar com ele? O que houve? Eu falei assim, ó, ele é totalmente doido, mamãe, não dá. O cara fez isso, fui contar para ela. Não, pois é, agora seria bom a senhora ir lá e falar com eles, com a mãe, com o pai, que ele é assim. Ela chegou lá, foi falar, falou, não, nós sabemos que ele é assim. Eu nunca mais fiquei sabendo também dele, depois disso eles foram embora. Eu só lembrei do rapaz, que era um negócio totalmente abilolado mesmo, bem alterado. Não era só hiperativo, não, faltava mesmo parafuso, sabe? E agora, voltando para o paramicrochip. Como é que é? O paramicrochip. Quando é que você percebeu? Você veio com ele? O paramicrochip eu já estava na nasceu? adolescência. Eu já estava em Uberaba, com as coisas todas, quando eu comecei a ver isso. Agora veja, foi nessa ocasião também que eu comecei a ver as coisas da monja. Com o negócio da monja, eu comecei a colocar a monja acima de tudo mais. Você está entendendo? Aquilo começou a clarear para mim. Aí chegou num ponto que eu vi que aquele anjo, aquela cara daquele anjo que aparecia era a monja. A hora que eu fiquei sabendo disso, e outra coisa, eu sabia, não havia clareaudiência, não havia nada disso. Vinha aquela ideia como se fosse um ex-pensê na minha cabeça, e me dava aquele banho de energia. Uau, mas para valer, desses mesmos, sabe, de arrasa quarteirão. Então aquilo confirmava tudo que eu tinha. Com o passar do tempo, esses banhos de energia começaram a ser uma confirmação para mim. Eu não precisava de ver nada, eu já sabia o que era, que eu recebi o banho de energia, eu já sabia. Por isso que eu falo, a sinalética começou a se fixar. Com isso, então, eu vi que eu tinha alguma coisa em mim. Aí começaram a aparecer certos aparelhos em torno das coisas que eu estava fazendo. Como se fosse aparelho. É aquilo que eu conto. Tem um que eu nunca pude esquecer, isso já está no centro da consciência contínua, já no Rio, muitos anos depois, que era um vaso de flor. E eu ficava perto da minha cabeceira da cama. Aquilo, quando começava a funcionar, o que é engraçado é que eu percebia, dava uma espécie de vibração no ar, dava alguma coisa, melhorava tudo. As coisas todas melhoravam com aquilo. Agora, isso ficaram meses, coisas iguais a essa, assim aconteceu mesmo. Foi aí que eu comecei a fazer a experiência, que eu queria sair do corpo, ali perto, porque tinha um móvel junto da janela, e a minha cama estava aqui. Então, aquele vaso de flor ficava aqui. Ninguém via, mas tinha pessoa que chegava, às vezes eu levava no quarto, a pessoa falava, Valdo, tem alguma coisa nesse seu quarto?
Tem alguma coisa, eu chego aqui, eu estou sentindo diferente. É muito diferente da sala, é muito diferente do seu escritório. O que tem? Quer dizer, a pessoa não via, mas ela sentia por causa da vibração do vaso de flor. Quando a flor, eu olhava extrafisicamente, a flor se abria. Sabe? A flor parecia essas flores grandonas que às vezes nós temos aqui na porta de casa. Nós temos aí 3 vasos desses, sabe? Daquela, você sabe? Valdo? Amaryllis, que é o nome dela. Sabe aquela grandona? Parecia aquilo, parecia um vaso de amaryllis. Mas agora, eu sei, depois que as coisas passaram, devido ao problema de eu ter voltado lá no Pombal, que aquilo era das flores do Pombal. A energia que eu estou falando, isso eu sinto por causa do povo lá, até hoje. Está sentindo isso? Não é meu, passa por mim. Agora, é isso aqui, é o tipo da energia deles aí. Agora, ela vibra assim, ela mexe. É aquilo que eu falo da energia, que é uma tela larga. Ela não é tela fina. Parece uma tela, ela faz isso. É como se fosse um tapete voador de tela larga, não é tela fina, juntinha. A sensação que dá na gente é isso. Agora, essa flor é das tais. Eu voltei lá, porque depois de muitos anos, eu voltei para ver onde é que eu estava antes de vir para cá. Aí eu vi as tais flores. Aí é que eu vi a flor do meu quarto, está aqui. Aí é que eu vi o negócio, como é que era. Era mesmo as flores lá. Valdo. Sim. Você falou que você colocava a monja por cima de tudo. Em que consistia exatamente fazer isso? Colocar o que você falou? Você falou que você colocava a monja por cima de tudo. Sim. Não, no caso é o seguinte, eu colocava o seguinte. Eu cheguei à conclusão que ela era mais forte que todo mundo. E tudo que vinha dela, limpava tudo, mas assim, de uma maneira... cirurgia rápida, instantânea, tudo, uma loucura, tudo que era dela. Aí foi que eu comecei a pensar. Aí ela me explicou depois que quem aparecia lá na minha infância, com aquele negócio lá do homem lá em casa, que era ela. E aquilo, então ela começou a me ajudar naquela ocasião. Agora, ela estava lá na Espanha, ela saía do corpo e ia lá, me ajudava. Você está entendendo como é que é? O problema todo era esse. Agora, eu vi pelas coisas dela que ela tinha uma facilidade danada. É isso que eu chamo da PL, a projetabilidade lúcida dela era uma loucura. Ela era capaz de sair e voltar instantaneamente, qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito, qualquer posição que ela estivesse. O negócio não era fácil, não. Agora, eu vi também uma série de condições, né? Dos problemas dela, que eu estive lá, eu tive em Mataró, que foi onde ela viveu, tive com o Chico lá, mas não adiantava falar muita coisa sobre o caso para ele, e que para ele o negócio era uma transcendência de doido. Ele sabia que tinha essas coisas todas, mas ele tinha até medo de eu falar para ele. Entende? Então, na realidade, o que você fazia era evocar a energia dela, e naquela situação... Não, a hora que eu vi que era superior àquilo, eu olhava. Quando eu notava que espontaneamente, é como se tivesse feito uma evocação, sem eu pensar, eu então tirava proveito daquilo e via tudo que estava acontecendo. E eu já me preparava. Quando acontecer isso de novo, eu vou pensar isso, vou ver o que eu faço com isso, vou resolver aquilo. Tudo já entrando naquele ambiente propício. Você está entendendo? Com isso... me ajudou demais. Agora, na adolescência, eu já tinha noção perfeita disso. Por isso que aos 14 anos eu já sabia tudo que eu ia fazer. Foi aí que eu comecei a estudar mais ainda, os processos de fenômeno, aquela coisa toda. Agora, aí, o negócio era ter paciência. Não, eu tenho que ficar aqui, eu não sei quantos anos eu vou passar aqui, trabalhar, fazer essas coisas, estudar ao mesmo tempo e levar isso tudo direito. E a coisa foi. Fiz... ginásio, científico, odontologia e depois medicina. Tudo um depois do outro. Não fiquei em dependência de nada, nunca fiz uma segunda época,
Até no curso de medicina, depois do segundo ano, tinha uma chance, se a gente fizesse pelas notas, não precisava de fazer oral. Eu nunca fiz oral. Depois do segundo ano de medicina. Então, e outra coisa, trabalhando sem parar. Então, isso me ajudou demais. Toda a tua vida você tive essa conexão com a monja até hoje, né? Sempre foi. Não, e não é isso. Com o passar do tempo, eu vi que aquelas minhas processos daquele sonho, você está entendendo? Que era, vamos dizer, praticamente rotineiro comigo, que aquilo era ela. Com o tempo eu vi a saber que era uma despedida que eu sempre fazia. E depois eu descobri o lugar onde é que foi. Era na Inglaterra. Eu passei lá no lugar. Ainda tem umas árvores, quando até a última vez que eu estive lá, as árvores estão vivas lá até hoje. Aquilo é a despedida agora. Isso tem alguns séculos. Foi por isso que eu falei lá. Eu encontrei uma árvore que tinha mais de 1000 anos. Valdo, você sabe se a monja ela tive alguma relação com a monarquia ou não? Não, a relação teve, né? Todo mundo que morava lá nessa época tinha relação com a monarquia, não tinha jeito. Essa da despedida que eu estou falando. É tanto que aquilo que ela estava saindo era uma espécie de um tilbury, que ela ia com o homem, que ia com ela, e eu ia ficar. Você está entendendo? Agora tinha uma estrada com as árvores todas. Agora aquilo era recorrente. Eu sempre lembrava daquilo. E aquilo me dava aquela coisa dentro de mim. Um negócio assim, de meio termo. Ao mesmo tempo que era agradável, era desagradável. Você está entendendo? Devido ao processo do faroel, da despedida, uma coisa qualquer. Eu não era bom, mas ao mesmo tempo era bom. Eu gostava de lembrar. Você está entendendo? Vê se me entende. Eu mesmo virava para mim e falava assim, vem cá, até que ponto que isso é masoquismo? É masoquismo? Não é. Como é que é isso? Eu não entendia nada. É que você tinha, né? Agora, foi a maior surpresa um dia que eu estou na Inglaterra, quando eu passo no lugar e vejo, opa, é isso aqui. E eu não estava pensando nisso, mas foram eles que me levaram lá. Aí eu desci, fui lá, vi o lugar, entrei dentro de um troço que tinha, está tudo diferente, né? Não é aquilo. Mas você vê que a estrada, eu pude fazer o cenário perfeito, onde é que tinha, que passou aquela espécie de tilbury, que andava lá, e eu fiquei aqui, o negócio ficou lá, tudo bonitinho. Tudo na Inglaterra. Agora, com isso, eu fui localizar que era a monja. Você está entendendo? Então, eu localizei a monja como sendo aquela cara que aparecia. Vi o processo da monja nessa minha recorrência. Vi os problemas que ela me ajudava sempre que o negócio aparecia. E depois o processo dela sair comigo, foi até que eu expus uma delas lá, aquela lição de fraternidade. Mas ali eu ainda estava boba ainda, eu não sabia todas as coisas, que eu pensava que ela já tivesse dessomado, cara. Entende? E ela estava viva. Isso aqui foi o pior da história. Agora, foi uma dos nossos amigos aí, que chegou para mim e falou assim, ó, você já pensou se ela estiver no corpo? Você já pensou essa hipótese? Eu disse, não, nunca pensei nisso, não é possível, né? Assim, olha que às vezes é. Agora, ela ficou assim, tão cheia do negócio, que na hora que ela foi, dessomou mesmo, ela apareceu e fez a projeção do adeus para mim, se despediu, falou assim, agora não vou aparecer, agora eu vou fazendo outras coisas. Agora você veja, ela bancou para mim uma verdadeira mãe extrafísica. Agora, foi por isso que a minha mãe depois pediu para ir ajudar o Chico, porque o Chico tinha sido minha mãe. Minha mãe sabia disso. Então, na história, aí são 3 mães. Agora, por isso que eu falo que esse negócio de mãe é uma das coisas mais sérias que tem. Quando a gente tem uma mãe boa, o que tem aqui de gente que tem mãe esquisita não está no gibi. A minha foi fora de série. Você está entendendo? Isso é raro. É uma das coisas mais sérias que tem. Gente, é da mãe que a gente nasce. Nós somos prolongamento das mães. Isso é um negócio seríssimo. Mas então, em tese, a monja tinha uma relação com o Chico também, né? Aqui, ó. Foi assim que as consciências na psicografia queriam que eu recebesse tudo quanto era coisa. Porque o Chico já tinha esse negócio de implicância com mãe. Ele recebeu da mãe dele, vocês sabem. Carta de uma morta é da mãe dele.
Agora, por isso que depois eu recebi de coração para coração, que é uma mãe falando para outra. Você está entendendo? Porque me pediram, falaram assim, ó, você tem uma opção de coisa com mãe. Agora, eu ficava calado com isso, não falava nada, por causa da minha mãe que estava viva, né? Aquele negócio todo. Agora, minha mãe sabia. Foi a minha mãe que pediu para ir ajudar o Chico. E ela sabia que o Chico tinha sido minha mãe na outra vida lá. Entende? Agora, outra coisa. A monja morou lá. Mataram. O Chico e eu moramos lá. Sim. Você está entendendo? Esse foi o motivo que eu quis levar o Chico lá. Mas a gente não podia falar muita coisa, porque ele estava muito comovido, cheio de coisas, e aquele podia atacar. Ele tinha angina. Mas ele tive retrocognição lá ou não? Não, ele não tinha retrocognição de nada, ele ia tudo assim. Mas queria saber tudo. Foi assim que a gente foi estudar aqueles negócios lá da nossa amiga, ver se não achamos a sepultura que ele queria ver. Foi uma coisa. Agora, então, quando vocês viajaram na Mataró, a monja estava viva, estava lá. Olha. Em tese, sim, Valdo, né? Pela época. Mas como é que eu ia saber? Mas ela estava lá. Eu sabia que ela tinha um processo morisco. Sim. Você está entendendo? Morisco. Devido ao processo dela, mas não sabia mais coisa. Agora, ela ajudou a gente. Tanto que a viagem foi muito boa para o Chico, as coisas todas para mim, aquilo ajudou muito. Agora, o que a gente, vamos dizer, lastimou, foi o negócio dos amigos que a gente queria falar, e o cara que estava lá para morrer, e eles não permitiram contar, porque o Opus Dei não deixou. Agora, Valdo, o negócio estava em plena ditadura. Se a monja tinha o processo morisco, o Chico Xavier era a Joana la Louca. A Joana la Louca era filha da Isabela Católica, que foi a maior responsável da expulsão dos moriscos na Espanha. Você viu como que é o negócio? Tudo tem relação, mas eu não sei quais. Mas que tem relação, tem. Com certeza. Agora, ela, por exemplo, morisca desse jeito. Agora, ela parecia ser das mulheres tipo Sufi, mas não era Sufi. Ela, na verdade, era morisca, já não sabe o quê. Mas não era Sufi, não. Mas a cara, aquele negócio que ela usava, aquelas coisas, é de Sufi. É o sufismo. Entende? Os sufistas. Agora, o problema, eu falava assim, ó, não me interessa o que é, me interessam os resultados aqui. Vamos fazer assistência com aquilo que a gente pode. Eu sempre pensei assim. Então a gente passava por cima, vamos em frente, vamos ver o que dá. Agora, com o passar do tempo, quando ela veio se despedir de mim, eu já sabia tudo, já estava com toda a ficha na mão. Já sabia tudo o que tinha acontecido, por quê, de que modo, como é que era e tal. É a vida, né? Por isso que eu falo, para o psiquismo a gente tem que estudar muito, para ver aonde a gente chega. Gente, agora tem aqui umas perguntas. Como se dá e como é o autoencapsulamento energético patológico? E como tratar isso? Olha, o patológico, quando existe, é um processo de sem-possessão, ou possessão completa. A pessoa está possuída por outro, que domina as energias e não deixa nada chegar perto. O problema é fazer o exorcismo, o desassédio, melhorar o ambiente, é exteriorizar a energia e fazer a pessoa acordar e tomar conta do corpo. Estou em São Paulo, pedi demissão do meu trabalho, pois estou indo para fora. Já havia pedido demissão 30 dias atrás, mas acabei voltando atrás. Essa é a segunda vez que peço e não vou voltar atrás. Todavia, a minha chefe, que me considerava uma das melhores funcionárias, sempre me encheu de elogio, está muito arisca comigo. Ontem, ela até gritou comigo sem demonstrar real motivo para isso. Quer saber o que posso fazer para melhorar essa energia negativa que está se acumulando entre nós? Olha, exterioriza a energia e abençoa a pessoa, melhora aí o ambiente, né? Logo pensando, não tem... Olha o que você faz. Abençoa, esfria o assunto, mas... É um mimo, dê um presente, alguma coisa. O fato de assistir a tertúlia pela internet pode causar interferências positivas, é claro. No holopensene do local onde está sendo assistido, depende das pessoas. O apartamento, local de trabalho, etc. Certamente, a depender do nível de abertura de cada consciência. Olha, tudo isso é possível. Onde se trabalha com energia, tem disso. Não é só por causa da tertúlia, não. Isso é normal. Se você entrar em onda com a outra pessoa, sempre você vai estar lá. É afinidade, tem contato.
Na metade dos atendimentos, eu conseguia saber, antes do professor falar, se o assistido tinha ou não bloqueio, através das informações da energia. Porém, eu não senti o referido bloqueio em mim. Também aí está querendo muito. A gente não pode estar... Já pensou, eu vou distribuir o câncer amanhã, às 9 horas da manhã. Não posso, né? Pelo que entendi, eu deveria sentir em mim o que o assistido está passando. Poderia aprofundar essa etapa e eu ainda não consigo realizar. Olha, o problema é todo o seguinte, você fica sabendo a essência, mas você não vai fazer assimilação da energia se ela é negativa, porque isso nós não vamos deixar junto com os aparadores que aconteça. Porque senão, em vez de ajudar, está piorando. Você entra no bom, na sobremesa, mas no prato amargo, você não entra. Esse é que é o caminho. Agora, ó, fica de olho nas coisas até que ponto que você percebeu. E olha também qual que é o seu estado, a hora que você assimila a energia do campo. Como é que é o estado? O que você sente? Qual a sensação? De que modo que é? Anota isso tudo, que é assim que você vai desenvolver o processo da sinalética. O que deve ser feito após exteriorizar a energia para alguém que tem assédio? Já cheguei a me sentir alterado por até 2 dias após a assistência. Tudo que faço é instalar o EV antes de dormir. Olha, instala o EV várias vezes por dia até você limpar tudo, mas tem que fazer a desassimilação. Você tem que ajudar os outros, mas tem que aprender a desassimilar, porque senão você fica com ressaca da energia. Isso aí é negativo. Fui diagnosticada na segunda-feira com uma infecção generalizada, sendo o centro os rins. Desde então, estou de cama e tomando antibiótico. Me chamou a atenção de que nunca tive esse tipo de enfermidade nessa gravidade. Num processo de doença física intensa, pode haver existido a falha de encapsulamento consciencial? Você poderia me dar algumas dicas para que eu possa minimizar os efeitos físicos secundários que possam vir desse episódio? Como estou me percebendo energeticamente mais debilitado, o que poderia fazer para minimizar essa condição? Escuta, você quando veio aqui, o que eu falei para você? Você estava muito magra e muito fraca. Precisar de melhorar a sua munição de boca. Eu ainda brinquei com você. Eu falei isso tudo aqui, antes. É verdade ou não é? Falei tudo. Você estava aí, ela estava macérrima. Muito magra demais. Eu falei assim, você está até mais envelhecida com isso. Você está a bici, a magrela. Tem que dar um jeito. Agora, veja, para você agora fazer uma superalimentação, tem que ir com calma, porque isso aí tem que examinar o seu processo. Não se pode brincar com isso. Tem que examinar aí o que vai fazer com isso, devido ao processo dos rins. Então tem que ser com o médico. Agora, logo que você puder, pergunta para ele quando é que você pode ter o levanta-cadáver, a munição de boca, como eu falo, comer comida forte, para fortalecer e aumentar a sua imunidade, sua imunologia, aumentar a resistência do corpo. Ela estava quase que transparente quando ela veio aqui. Agora aqui outra pergunta. Escotoma cintilante pode ser sinal de desenvolvimento parapsíquico? Não. O escotoma cintilante pode ser sinal de uns processos gastrointestinal, principalmente no estômago. Quando a pessoa, por exemplo, ela está sem comer muito tempo, às vezes, devido ao processo de acidez, pode dar escotoma cintilante. Agora, a melhor coisa que você faz é comer casca de pão, o mais depressa possível. Come, que ele acaba mais depressa. Porque se você deixar, às vezes, o escotoma vai. E chega no certo ponto, você não consegue nem ler. Porque ele tapa tudo. É um problemão aquilo. E pode dar coisa pior ao escotoma. Agora, isso não tem nada que ver com parapsiquismo, não. Isso aí é problema de alteração, principalmente gástrica. Se examinar isso com calma. É gástrica que atinge o processo oftalmológico. O que aconteceu em 11 de setembro teve algo a ver com alguma coisa que estava acontecendo no extrafísico? O senhor sentiu algum serenão lá? Olha, é lógico que tinha gente séria. Eu não senti o serenão, muito embora eu sei que lá tem esse serenão, que é lá do estado de New York, que eu chamo de esquimó. Agora, eu não cheguei a vê-lo lá não, porque eu estava encapsulado. Com o encapsulamento que me fizeram, eu só estava percebendo as coisas e tirando conclusão, mas vendo muita coisa não dá para ver extrafisicamente. Você está vendo, você entrou dentro de uma cápsula, não dá para ver mais nada. Não tinha periscópio. Precisava de ter, né? No submarino, um periscópio, a coisa não tinha. Então, isso aí eu não sei.
que aconteceu de fato, não. Agora, que tinha um ambiente, tinha assistência, tinha. O negócio é muito sério, principalmente em torno, a respeito da gente. Vocês têm que olhar que eu estava, desde madrugada, em Miami. As coisas começaram em Miami. Foi muito antes. Nós chegamos às 3 da manhã, foi às 9 que aconteceu. Então teve as horas no aeroporto, a viagem de avião, e depois mais 6 horas até acontecer o negócio. E a gente já estava encapsulado aquele tempo todo. A gente já saiu de casa encapsulado. Agora, o que é engraçado é que teve gente que queria encontrar conosco, não pôde, no aeroporto, sabe? Eu falei assim, ó, não tem nada. Ainda falei com a Graça, não incomoda com isso não, vamos passar por cima, deixa eles. Por isso que depois as moças chegaram lá para despedir da gente, eu mandei elas tudo embora para casa, ó, não fica aqui não. Eu já sabia de tudo. Agora, o que é engraçado é isso. Depois, a preocupação delas em Miami para saber o que aconteceu conosco, porque o avião, nós estávamos numa das companhias que eles derrubaram o avião, né? E outra coisa, algumas horas antes, tudo ali, ó, na mesma linha, avião, American Airlines e tal. Agora, é a vida, né? É o jeito. Mas olha, pode falar. T5, para fatologia, o último item é a encapsulação energética planetária. Sim. Eu queria saber assim, um exemplo de quando que isso é Olha, feito. isso aí é aquilo que eu fazia quando eu era mais moço, que eu encapsulava o planeta. Você está entendendo? Então, vou mandar energia. Aí eu sentia que eu estava com muita energia, então eu começava a pensar na Terra. Pensava em todos os continentes, a situação toda envolvendo a Terra. Agora veja, às vezes era uma verdadeira Itaipu. Você está entendendo? Esse é o encapsulamento planetário. Alguma coisa deve ocorrer, né? Eu, para mim, Serenão ou essas consciências livres devem ter capacidade de fazer uma coisa assim. Agora, é lógico que vai encapsular as pessoas com todas as mazelas dela, né? Mas para aquela mazela não extrapolar, não sair, não transparecer, entendeu? Não transbordar. Mas essas coisas existem. Para mim, essas coisas tem. Muita coisa nesse sentido. Uma das coisas que eu perguntei para o EM foi para ele estudar se houve algum encapsulamento lá no planeta dele, mas ele nunca ficou sabendo de nada, porque não era da área dele, né? Eu queria saber o que aconteceu em matéria de energia, como é que foi antes, o que aconteceu. Ele era muito engenheiro demais, nessas coisas não dá sabendo, né? Ele foi aprender com a gente aqui. Quem é que está aí com o microfone? Você pode falar, Marisa. Eu queria que você explicasse, por favor, a questão do ato da Cocim dormir encapsulada. Como é que fica a questão da assistência? Qual é essa mecânica? Não, isso aí é coisa boa, né? A pessoa dorme num berço de ouro, tudo tranquilo, ela vai dormir, né? Ela se preparar... Conforme o lugar, às vezes, é o jeito de fazer, conforme o lugar que está. Eu já me encapsulei em muitos hotéis que eu passei, que não tinha jeito de melhorar, uma barulhada danada, a boate que eles colocaram lá perto, aquela barulhada danada, eu me encapsulava para ver se saía de circulação. Não entendi. Eu posso fazer uma outra pergunta? Fala. O polinônimo holossomático, soma, energossoma, psicossoma, mentalsoma, para você fazer a ligação disso com o encapsulamento, por favor? O problema todo é o seguinte: quando há encapsulamento, a pessoa entra o holossoma inteiro. É tudo que está em torno dela, é a psicosfera dela que é atingida mais seriamente. Agora, é como se criasse um processo de uma película. Olha, vocês aí, por exemplo, a turma que já estudou física, existe um processo da bolha. Uma bolha, por exemplo, inclusive uma bolha grande, ela tem uma película. Na física eles estudam aquilo. Eu fiz uma comparação uma vez baseada nessa película da bolha, que parece que você tem uma bolha que tem uma película. Então ela é determinada, ela é limitada, ela tem um jeito de criar aquela bolha. A película é tanto que ela pode ser furada. Então eu notava essas coisas assim.
na questão da energia, parece muito com essa bolha da física, sabe? A impressão que me deu, quando eu li isso aqui, eu fiz ligação direto com o tema, é como se a gente, quando não está conseguindo fazer o encapsulamento, é porque ainda não está havendo um ajuste nos corpos. À medida que você consegue Não, mas o problema é esse não, quase sempre é por causa da vontade mesmo. A vontade pela dela. apelação, porque encapsulamento é uma condição mais avançadinha. Sim. Não está mexendo mais com coisa muito primária. É tudo mais avançado, mais evoluído. Agora, o que a gente nota é a força de vontade da pessoa. Aquilo que ela tem confiança no que ela faz. É por isso que encapsulamento eu acho uma coisa difícil, não é fácil não. Mas a gente tem que trazer isso aqui, debater com vocês, falar, para mostrar que existe. Por quê? Muitos aí são apenas receptores do encapsulamento. E não vê, e às vezes nem tem uma certa gratidão para com o aparador que está fazendo, porque a pessoa nem sabe que aquilo aconteceu. E tem muita gente aí, se vocês forem examinar, uma boa parte de vocês, principalmente nesses últimos tempos, teve gente aí encapsulada em certa situação que não percebeu que estava encapsulado. Se começar a pensar, vocês vão ver que existe isso. Então, esse verbete já vale a pena, pelo menos para chamar a atenção para essa realidade, para os jejunos, está entendendo? Os noviços, o povo que está engatinhando com esse processo. Então vale a pena pensar no assunto. Mas olha, muitos de vocês, se for começar a pensar, é capaz de esclarecer a opção de fato de vocês. Aqueles que anotam tudo no computador, vê se não tem alguma coisa nesse sentido. Olha para a geopolítica do assunto. Às vezes tem alguma coisa aí, por aí, entende? Professor Valdo, B, Sim. aqui. O encapsulamento pode evitar a assistência, assim, a pessoa se encapsular de uma tal forma que não vai mais conseguir assistir, ela se fecha? Não, tudo é possível fazer, mas, por exemplo, o que dá às vezes é uma pessoa, por exemplo, vamos encapsular um doente. Ele está no meio de uma série de doentes no hospital. Eu fazia isso com meus doentes. Eu encapsulava o cara no leito hospitalar. Você está entendendo? Ele fica isolado ali. E quase sempre ele dorme, ele descansa, ele repõe, ele se refaz. Isso melhora muito, entende? Para tirar a pessoa daquela circulação. Principalmente uma enfermaria que tem aquela opção de cama, tudo um ao lado da outra, você está entendendo? Isso aí às vezes, eu fazia isso calado. Agora, por isso que tinha colega meu que chegava e falava assim, vem cá, me ajuda aqui com o meu doente aí perto do seu. Quem é que o seu melhorou, o meu não? Dá um jeito. A turma já pedia, entendeu como é que é? E uma outra situação que eu pude vivenciar foi trabalhar em escolas em ambiente muito violento. E essas escolas eu percebia que ela tinha uns... Pois é, mas agora isso aqui é o negócio que o povo chama de corpo fechado. Mas é isso que eles fazem assim... agora, veja, esse corpo fechado também, uma coisa que eles gostam de falar é a aura da saúde. Às vezes a pessoa está com a aura da saúde, às vezes tudo isso é encapsulamento. Mas até a escola, não é só... Qualquer lugar. Olha, um dos lugares piores que tem é a Zona Boêmia, onde tem prostituição. Eu trabalhei nisso para ver como é que era, examinar, ver tudo isso. E saía bonitinho, certinho, sem nada. Entendeu? Porque isso tudo é que é difícil. Agora, hospital, Zona Boêmia e área de farra, essas farras tipo de carnaval, por exemplo. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui na Estudantina, eu fui lá naquela turma que só aparecia na quarta-feira de cinzas, você está entendendo? Braba. Eu fui nesse tudo para examinar como é que era. Agora, a Estudantina, por exemplo, na época que eu fui, na década de 70, o ambiente era um negócio terrível. Eu não estou falando de outros bairros, que eu frequentei, por exemplo, lá, aquele da Lagoa, o Monte Líbano, eu ia tudo antes, eu via os negócios antes de haver o desfile das fantasias, eu entrava para ver a situação, como é que era. E outra coisa, levava gente comigo, às vezes tinha americanos que tinham vindo, que eram meus amigos, para mostrar para eles como é que era.
Agora, às vezes eu estava sempre encapsulado. Aquele baile, por exemplo, do Copacabana Palace, encapsulava tudo. Agora, por exemplo, às vezes eu levava uma pessoa, a pessoa era medrosa, ou eu notava que tinha algum processo de energia brava. Daquelas pessoas, por exemplo, que chora à toa quando vê novela, um negócio desse. Então, o que eu fazia? Mexia na energia bastante com aquela pessoa, encapsulava e ela ia para o carnaval. Aí era o jeito. Porque senão ia acontecer algum quiprocó, alguma coisa nesse sentido. Agora, tudo para fazer pesquisa. Nós vamos fazer outra coisa. Uma vez eu fiz um bloco de fantasma. Nós eram várias pessoas, tudo com fantasma, vestido de fantasma, da cabeça aos pés. Ninguém sabia quem é que estava ali. Agora, ali tinha homem e mulher. E aquelas roupas tudo, tipo moda godê, grandona. Ninguém sabia o que era. Agora, o negócio, isso aí foi um sucesso. Agora, tinha gente que nunca tinha vindo ao Brasil a primeira vez para ver aquilo, e tinha que fixar o negócio para ficar no lugar dos olhos, porque esse não podia faltar, né? Tinha que ver. Então era um negócio. Outra coisa, todo mundo fazendo fila indiana, um atrás do outro, não podia escapar. E eu contando o povo, como é que é? Quantos são? Como é que é? Agora, tudo para ver como é que o povo reagia. Agora, uma vez, nesse meio, tinha até um repórter no meio, que veio dos Estados Unidos, que era amigo nosso lá, sabe? Para ver como é que era o negócio do carnaval. Agora, fantasma é uma beleza, ninguém sabia onde você passou. E bloco de rua, você ia para todo lado. Agora, foi nesse que aconteceu aquele negócio que eu falei da dona americana que ficou lá apertada. Aí nós fomos, o bloco, a indiana lá, fomos lá para ver. Quando chegamos, tinha uma fila, tinha 1000 pessoas para entrar no banheiro. Falei assim, não dá. Então aqui o jeito tem a técnica. É a técnica de fazer a rodinha. Vamos fazer a rodinha. Aí escolhemos o lugar, teto, do canteiro, etc. Ó, fica aí que todo mundo fica de costa aí. Todo mundo ficou de costa. Em plena rua. Professor Valdo. Mas num canteiro. Né? E ajudou, né? Ajudou. É aquele negócio daquele médico que teve aqui e falou assim, não, eu vou ajudar. E qual que é a relação, então, desse encapsulamento com a parageopolítica que o senhor está mencionando? Para o quê? A parageopolítica. A parageopolítica é o seguinte, geo quer dizer geografia. Qual é a política extrafísica do ambiente? Como é a sua parageografia? Como é que é a geografia extrafísica? A multidimensional? Como é que isso funciona? Então, por exemplo, o encapsulamento tem nisso, a forma holopensênica está nisso, a psicosfera está nisso, sua base física está nisso, sua alcova energética, blindada energeticamente, está nisso. O local, por exemplo, que a pessoa faz, a TENEP está nisso. A parageopolítica entra nisso tudo. Eu preciso de ver o que se passa. Agora, ó, em matéria de parageopolítica, das coisas mais evoluídas que tem é o FIEX. Só para você pensar. Aí você vai ter uma ideia de como é que isso funciona. Olha, eu vou passar para vocês que está na hora, né? Tá certo? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 14 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 91 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 3 recados: Loche, curso Retrocognições, Ana Luísa, Aulas Abertas Reaprendência e Antônio, Revista Consciência. Vamos à eleição de hoje. Verbetes: autocorreção, campo de coexistência, categoria de consciência, coerção social, conhecimento conscienciológico, cultura conscienciocêntrica, diversificação holopensênica, domínio cognitivo, fonte cognitiva, inspirador humano, omnileitura,
para percepção patológica. Tema homeostático. Tema neutro. Tema nosográfico. Teto parapsíquico. E tradução parapsíquica. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de aproveitar para divulgar o curso Retrocognições, Lembranças de Vivências Passadas, com o professor Wagner Alegretti. O curso vai ocorrer no dia 25, ou seja, na próxima quarta-feira, das 3 horas até as 9h30 da noite, lá no Discernimento. Então ainda temos vagas, vale a pena. Ele também estará lançando a segunda edição do seu livro com o mesmo nome. Ok? Então dia 25, quarta-feira, das 3 às 9h30 no Discernimento. E também informar que já acabaram as vagas para o balanço. Nós estamos aí com 120 pessoas e também o tertuliário, o acoplamentário lotado. Então, esse curso do Wagner ainda é uma das atividades da semana da Max ProEx que nós temos vaga. Ok? Obrigado. Gostaríamos de convidá-los para as 2 aulas abertas de Conscienciologia que vão acontecer pela Reaprendência nesse final de semana. Então, na sexta-feira, próxima, às 15 horas, a aula sobre convivialidade sadia com a professora Neida Cardoso. E no sábado, às 15 horas, uma oficina de enumerologia, que é um teste, na verdade, um experimento, da professora Tânia Guimarães. A gente lembra que a Reaprendência já se mudou para as dependências do CAEC. Então, as 2 aulas, tanto sexta-feira quanto sábado, às 15 horas, serão realizadas na sala de debates do CAEC. E são aulas gratuitas, abertas aos voluntários. Obrigada. Pessoal, o aviso é sobre a revista Consciência. Nós queremos convidar a todos para o lançamento da última edição, volume 12, número 2, da revista Consciência. Vai ser agora na próxima sexta-feira, de 3 horas às 6 horas da tarde. Então, de 15 às 18 horas. A gente vai ter a gente busca melhorar a interação entre a revista Consciência e os autores de artigos. A gente quer estimular a maior produção de artigos científicos, a gente quer dinamizar, né, a interação entre os autores e os revisores, visando aí qualificar, né, o processo das pesquisas e das publicações. A gente vai ter então os autores desses artigos que estão publicados nessa edição, o professor Jaime Pereira, com um texto sobre a importância do latim para o conscienciólogo. A gente tem a professora Ivelise, que escreveu um artigo sobre a Escola de Projeção Lúcida lá do IPC. A professora Malu Balona escreveu sobre os programas parasociais e todo um histórico da interação do IPC com a tarefa do esclarecimento nas empresas. A professora Rosa Nader escreveu sobre um algoritmo no processo do Mater Pensene no âmbito da consciencioterapia, né? O professor Loche e o professor Antônio escreveram aí um trabalho sobre a heterocrítica daquela obra, a História Universal da Destruição dos Livros. E temos também um relato sobre uma projeção do Luiz Fernando Antunes, que ele teve lá na unidade do IPC em Curitiba. Então a gente está convidando a todos, custa R$20 para quem vai participar, mas assinantes da revista não pagam, e quem quiser por acaso comprar essa edição com desconto, custaria então R$40 a revista e o ingresso. Então a gente quer convidar a todos, o CAEC vai estar mandando aí um e-mail com essas informações amanhã, talvez hoje ainda. Contamos aí com a presença daqueles que puderem contribuir com esses objetivos aí, ok? Obrigado. Ganhou teto parapsíquico com 9 votos. Obrigado, até amanhã. Boa tarde.